Agora, falando do desemprego nos Estados Unidos, que voltou a ficar abaixo dos 10%. A taxa em janeiro caiu para 9,7%, surpreendeu os analistas. Muitos deles apostavam que a taxa fosse ficar estável em 10%. Mesmo assim, o país ainda perdeu 20 mil vagas no mês passado. Desde o início da crise, 8 milhões e 400 mil pessoas perderam os empregos. Essa é uma das maiores preocupações do presidente americano, Barack Obama. No início da semana, Obama enviou o projeto de orçamento ao Congresso e nesse projeto prevê investimentos de 100 bilhões de dólares em incentivos fiscais para pequenas empresas, investimentos em tecnologia verde e programas de infraestrutura. Pequenos negócios que contratarem, aumentarem salários ou fizerem novos investimentos serão beneficiados com cortes de impostos. São as medidas do governo para tentar sair dessa crise. Nós vamos falar agora sobre o desemprego nos Estados Unidos com o economista Marco Aurélio Cabral, professor do IBMEC Rio de Janeiro. Professor, muito obrigado pela sua presença. Esse índice aí de 9,7% surpreendeu, não é? Olha, eu acho que surpreende pouco. Na verdade, nós estamos olhando para o processo como um processo de mais longo prazo. E dessa medida, o que a gente observa é a sustentação de patamares de elevado desemprego durante um período razoavelmente longo. O que significa? Significa que os Estados Unidos não se recobraram da crise financeira internacional vivida durante o ano passado. O que nós podemos dizer é o seguinte, de uma maneira geral, as economias centrais estão experimentando a mesma situação. Quando a gente olha para os números mais detalhadamente, dentro dos Estados Unidos, o desemprego é mais elevado entre os negros e as populações de origem hispânica, então latino-americana. E bem menos acentuado para as populações asiáticas, que hoje gozam de aproximadamente 8% de desemprego, e para a própria população branca norte-americana. Quer dizer, a previsão para este ano ainda é de um ano sombrio para a economia americana e, consequentemente, para a economia do resto do mundo. Porque aqui no Brasil a gente viveu um momento de otimismo no fim do ano passado, um pouco pós-crise, né, um momento pós-crise, mas agora em 2010... como o próprio presidente Barack Obama já disse algumas vezes, dificilmente novos empregos seriam criados? Olha, eu acho que os nossos assinantes têm que entender o seguinte, o Brasil está vivendo um momento glorioso de crescimento. A despeito da inflação que não nos preocupa e das dificuldades com a concorrência internacional do setor exportador, o Brasil cresce muito baseado no mercado interno consumindo, mas o resto do mundo não está assim, né? Então, há receios, não sou eu que estou dizendo isso, o presidente do Banco Central brasileiro, Henrique Meirelles, essa semana, já fez um alerta sobre o que a gente está chamando da segunda onda, né? De uma crise financeira. E, a rigor, todos os ingredientes que estavam presentes antes da crise financeira do ano passado estão hoje de novo aí. Então nós vemos as bolsas de valores subindo, nós vemos uma certa especulação internacional, nós vemos os bancos emprestando também desenfreadamente, os setores de construção civil em outros lugares do mundo também continuam gerando problema. Então, assim, de certa maneira ainda existem muitas preocupações quanto à capacidade dos Estados Unidos de recuperar a sua condição de motor da economia internacional. Dependendo, nesse caso, essencialmente do mercado interno americano também? Seguramente, né? Os Estados Unidos, eles têm um movimento de transnacionalização das suas empresas, então a acumulação de riqueza pelos americanos, ela é um pouco diferente do que acontece nos restos dos países. Mas nesse momento eles estão precisando criar empregos internamente, né? Então isso explica até um pouco da política expansionista do dólar deles, que de certa maneira favorece no câmbio uma certa proteção à sua indústria nesse momento. Então, a despeito de todos esses esforços muito significativos, o presidente Obama ainda está dobrando os esforços. E, na minha opinião, numa direção muito correta. Quer dizer, ele deve colher frutos com esforços em torno de uma política tecnológica, principalmente associada à sustentabilidade. Essas medidas aí que a gente acabou de dizer, por exemplo, esse projeto que prevê um investimento de 100 bilhões de dólares, né, incentivos fiscais para pequenas empresas, investimentos em tecnologia verde, esse caminho é o caminho adequado? Olha, eu acho que tem uma hora que a gente tem que ter responsabilidade fiscal. E o presidente Obama parece mostrar isso. Então, diante de uma situação de crise, uma situação de preocupação social, ele responde com um planejamento audacioso que envolve o aumento do conteúdo tecnológico da indústria norte-americana e, portanto, é um caminho que a gente tem que observar com atenção e, eventualmente, até segui-lo. Será um caminho tortuoso, com certeza, né? Nós conversamos com o professor Marco Aurélio Cabral, professor do IBMEC Rio. Muito obrigado, professor. Boa tarde.